Primeiro, boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade de falar. A gente está muito decepcionado com a atuação do VAR dessa noite. Até queria saber a opinião de vocês, se tem algum de vocês que acha que a entrada do Veiga no Eric, acima do tornozelo, não era para expulsão. Tem alguém aí que acha que não era para expulsão? Assim, eu não sei se as câmeras do VAR são suficientes para enxergar ou não. E eu queria entender o que passa na cabeça do Igor Benevenuto de não chamar para expulsão um lance clássico como esse, acima do tornozelo, de um jogador. Aí eu estou contextualizando a consequência do erro. Um jogador importantíssimo do Palmeiras, que no momento da entrada ele já reage, se vocês forem ver a imagem, ele já tem uma reação de arrependimento ali, da consequência do erro dele como atleta, de ter feito uma entrada para expulsão e que teria consequências para o jogo de hoje e consequência para o jogo de volta. Então só queria entender o critério, o que passa na cabeça do VAR, se tem pouco monitor lá, se tem pouca imagem para ver, e para avaliar uma entrada dessa e sequer chamar para revisão. Assim, eu tenho certeza que fosse uma entrada dessa na Libertadores ali, que os critérios dos árbitros normalmente, principalmente na questão disciplinar, são mais uniformes e coerentes, era expulsão sumária, não tinha nem discussão. Não consigo entender, sinceramente, não, assim, vou passar a semana inteira sem entender o que passou na cabeça dele. Talvez não estivesse funcionando o VAR, mas aí o árbitro teria que avisar os capitães, né, nesse momento, e teve consequência para o jogo de hoje e tem consequência para o jogo de volta. Um erro dessa escala do Igor Benevenuto. Não sei o que passou na cabeça dele. Obrigado, boa noite. Boa noite, aqui, Julie Santos, da Flá TV. Primeiro, parabéns pela vitória. E em um jogo com teor decisivo e que muitas vezes é resolvido nos detalhes, o Flamengo construiu um grande resultado aqui no Maracanã, mas a gente sabe que ainda não tem nada resolvido. Como é que você avalia esses primeiros 90 minutos com um Flamengo que conseguiu ter o protagonismo na partida? Os 100 minutos, na verdade, porque normalmente tem um acréscimo. Ele fez um grande jogo. Fez dois tempos muito parecidos, em que a diferença do primeiro para o segundo foi a precisão de finalização, com um volume muito grande. Num grande clássico, duas extraordinárias equipes, e que o desempenho não reflete o placar. Tite aqui, boa noite, Kleber. Marcos Martins, do canal da KCRN. Eu queria te perguntar, gente, por mais que o Bruno já tenha dado a explanação dele, eu queria te perguntar sobre outras situações da arbitragem que foram determinantes no jogo também, como, por exemplo, a demora do Palmeiras para repor, né, as saídas de bola com o goleiro Everton, e a demora do Braulio também em implementar o cartão amarelo para lances ocasionais como esse. Em algumas situações também, o Palmeiras paralisando os ataques do Flamengo, interrompendo o fluxo do jogo, né, com as faltas. Por que essa postura tão distinta, na sua opinião, quando um jogo é correspondente ao Flamengo? Não me provoque, eu sou um ser humano, cara. Não faz isso, tem a direção. Não vou. Senão eu fico falando assim, dizendo, não vou falar, mas falo um negocinho. Eu tenho a direção toda, Bruno, com a grandeza. Eu vou falar publicamente, Bruno, o que eu já disse numa reunião. Nós estamos tendo, a comissão técnica, a felicidade de ter um profissional, um executivo da tua grandeza, cara. Da tua grandeza.
Tu não pede aquilo que não é teu. Tu não pede aquilo que não é nosso. Tu tens ética, tu tens moral. Tu passa isso para nós no nosso dia a dia. Oi, Tite, Kleber, boa noite, parabéns pela vitória. Eu vou fazer uma pergunta que eu queria uma explicação sua do sentimento que eu tive lá em cima, tá? Quando o Flamengo perdeu o Cebolinha, você opta, no caso, só tinha ele, era o Luiz Araújo, para fazer a função ali, eu achava que em algum momento, durante o primeiro tempo, depois que ele entrou, você ia fazer com que ele jogasse lá na direita e trouxesse o Gerson para cá. Isso não foi feito e aí veio um intervalo. Aí eu achei que viria, não foi feito. Eu acho que isso teve uma explicação e você estava muito certo, porque o Luiz cresceu muito no segundo tempo e o time, enfim, como um todo, jogou da mesma forma como você já bem disse. Eu queria que você explicasse se teve exatamente esse motivo, para não ter, no caso, o Luiz ter atuado pelo lado de lá, e se para o sábado você já conta com o Bruno, você perdeu o Cebola e perdeu o Luiz, que está suspenso, né, contra o São Paulo. A decisão final ela é minha, porém eu partilho disso com a comissão técnica toda. E o Kleber pode falar porque foram eles que buzinaram para que permanecesse do lado esquerdo. Conta a história. A gente até eu parabenizei o Luiz agora no final do jogo, dizendo para ele, tu joga muito, tanto na esquerda quanto na direita. Né? Ele teve a maior parte da carreira dele jogando por aquele lado, tem a facilidade de trazer para dentro, mas ele tem boas movimentações pelo lado esquerdo e hoje fez um gol e quase fez outro gol. E a gente, em determinado momento, ainda no primeiro tempo, a gente deixou que eles flutuassem mais, ele principalmente do lado esquerdo, para que o Ayrton atacasse esses espaços, e depois podendo até trocar de lado com o Gerson, não em definitivo. E a coisa foi acontecendo assim, porque algumas movimentações que a gente fez começaram a abrir a possibilidade da gente chegar mais perto do gol do Palmeiras. Quanto ao Bruno, amanhã ele treina, já treinou né, ontem, treinou hoje, e amanhã ele treina e possivelmente está liberado para o jogo. Mas vai depender muito do treino de amanhã. Boa noite, professor Tite. Boa noite, Kleber. Parabéns pela vitória. Bruno Castanha. Desde que teve o sorteio, né, que saiu Flamengo e Palmeiras, todos os comentários são das duas principais equipes de investimento que vem ganhando título durante o ano. O que a gente viu no jogo de hoje foi um amplo domínio, né, do Flamengo, passando por cima do Palmeiras, na minha avaliação. Acho até que ficou barato para o Palmeiras. Como é que você avalia, né, cara, esse Flamengo tão consistente, essa evolução e esse nível de jogo, se tratando de um dos maiores clássicos da atualidade do futebol brasileiro? Obrigado. Eu começo não quantificando dinheiro como qualidade, porque eu fui campeão com o Caxias e que o Ronaldinho Gaúcho, ele ganhava o que o Caxias todo ganhava durante um ano. E nós ganhamos de 3-0 do Grêmio e depois empatamos. Então, quantificação de dinheiro não determina a qualificação profissional. Senão o salário, a gente vê, o salário de cada um da imprensa, esse aqui é o melhor, esse aqui não é. Ou o salário dos técnicos, esse aqui é melhor, esse aqui não é. E até porque, dito nós somos o quinto investimento entre as 5. Então, o que tem são duas grandes equipes. Extraordinárias, recursos técnicos individuais, com qualidade, com protagonismo individual, coletivo. O Abel fazendo um extraordinário trabalho. Tanto tempo, é fora dos padrões normais brasileiros fazer com tanto tempo, mexendo e trocando a equipe e ajustando a equipe. Então, o Flamengo mantendo a sua base é importante, trazendo, agregando profissionais que possam ter. O Bruno disse que tem engatilhado aí, ele, o presidente, eu acho umas contratações aí, eu acho que ele fala que 2 aí. E a gente falou da grandeza do clássico e do Palmeiras, né? O Sampaio até falou recentemente. A gente, na nossa metodologia, trabalha todos os atletas, trabalha em cima do próximo jogo. Claro que agora mudou a competição, então a gente focou num outro tipo de competição, né? Focamos para esse jogo os pontos fortes, os pontos mais frágeis do Palmeiras, o trabalho em cima da nossa equipe, das opções que nós tínhamos, né, para esse jogo só sem a presença do Bruno, e aí vai seguir assim. Já temos um jogo muito em cima agora, que é um dia de descanso para quem jogou e recuperação, para poder avaliar o adversário, para trabalhar em cima, para ver quem tem condições de poder fazer esse jogo que já é no sábado, um jogo que vale muito, vale a continuação da nossa liderança na competição. Então, a partir de manhã nós já estaremos lá no Ninho
trabalhando para o jogo contra o São Paulo e esquecendo o Palmeiras por enquanto. Voltar a pensar em Palmeiras a partir de domingo. Tite, boa noite. O Abel falou lá do outro lado que o Flamengo tinha o time full hoje. Ele se rendeu ao resultado, a atuação do Flamengo, mas questionou esse ponto da parte física. E a gente viu alguns jogadores desgastados aí nos últimos jogos, você vira e mexe fala disso. Como é que você pretende, nessa maratona de agosto, criar essa mobilização que a gente viu hoje aqui no Maracanã? O torcedor apoiando 90 minutos. Individualmente, acho que ninguém destoou assim, ninguém foi mal. E o conjunto sobressaiu muito também. Tem vários jogos agora para se ter essa pegada, né? Decisivos e do brasileiro também na disputa pela liderança. Como é que você tem conseguido administrar isso? Vai mais ou menos em cima do que eu falei. É trabalhar a recuperação dos atletas, é trabalhar as estratégias para o próximo adversário dentro da característica de cada competição e seguir trabalhando como a gente sempre trabalhou todos os atletas. Todos que entram estão em condições. Hoje entraram até num tempo menor, né? Acho que a nossa primeira modificação foi com 35 por aí, mas todos que entraram nesse tempo deram a resposta importantíssima no jogo. Mantiveram o nível de marcação agressiva, mantiveram a velocidade para sair em contra-ataque. A gente teve a oportunidade, ainda após a última substituição, que foi a do Wesley, a possibilidade de fazer o terceiro gol. Então vai seguir dentro dessa linha, né? Siga o relator. Oi, Tite, aqui. Relator. David Schaff, do Antenados da Jogada. Oi, Kleber. Bom, perguntar, já que vocês falaram, né, se vão chegar reforços agora para essa janela do meio do ano. É inevitável a pergunta. Né? E a pergunta que eu fazer também, que ano passado você disse, não é o Flamengo que tem que ter a cara do Tite, é o Tite que tem que ter a cara do Flamengo. Eu queria te perguntar exatamente isso, perguntar para vocês dois, se o Tite já tem a cara do Flamengo, se é mais ou menos assim. Porque eu perguntei para o Abel sobre as primeiras mudanças que ele fez no segundo tempo, que eu acho que abriram um pouco mais, né, o time do Palmeiras, e ele falou que não, quando o Flamengo fez o gol, o Flamengo recuou e fez o segundo gol, no caso, e teve as outras chances em transição. Então, não sei se você concorda, e se o Flamengo já tem o contrário, né? O Tite já tem a cara do Flamengo. A minha esposa está me ajudando. Aliás, eu quero ir para casa porque ela não está legal, eu quero ficar pertinho dela. Ela está me ajeitando, ela está me deixando mais ou menos não bonito, que não vai ter jeito, mas pelo menos tentando ser a cara do Flamengo, sim, que é um orgulho muito grande. E a outra? A questão do gol, né, da gente fazer o segundo gol numa transição, é que normalmente acontece dessa maneira, né? Quando tu faz o gol, o time se solta um pouco e a gente aparece mais oportunidades de contra-ataque. E a gente, em 2 oportunidades, quase fez o terceiro gol. Uma com o Luiz e outra com o Wesley. Mas é natural do jogo, o jogo é assim, os momentos do jogo são assim. Os reforços são com a direção. Boa noite. Boa noite, Tite. Boa noite, Kleber, Fred Gomes do GE. Queria perguntar, assim, hoje foi um dia muito positivo em todos os sentidos. O Flamengo jogou muito, a torcida muito feliz, mas teve uma situação triste para vocês que eu pergunto assim, como que é para vocês darem uma acalmada no Cebolinha, que ele saiu muito revoltado. Você faz um primeiro contato, faz um carinho nele ali, mas ele joga, se eu não me engano, a caneleira no chão, com a decepção de ter sido substituído aos 23 minutos. E outra pergunta que eu faço, assim, você diz, Tite, que não gosta de avaliar individualmente, mas hoje foi um dia que a gente, quando tem que dar aquelas notas no site, foi difícil de dar uma nota abaixo de 7, que todo mundo jogou bem. Dá para fazer uma análise, então, talvez coletiva, mas citando jogador por jogador, se você achar que vale. Obrigado, boa noite. Vou repetir a conversa que nós tivemos dentro do vestiário. O padrão de atuação de todos os atletas foi em alto nível. Inclusive aqueles que entraram. E aí eu acrescentei, na hora da oração final, que não adianta achar que se vai fazer isso se não fizer no treinamento isso. Quando a gente eleva a competitividade leal no treinamento, a gente eleva o nível técnico do atleta, ele está mais preparado para ter esse desempenho. Então, treinar
excelência ela é hábito. Tem que treinar forte. Se não treinar, não adianta. Não adianta. Então, esse é a situação final. Do Cebolinha, eu conversei com ele agora. No final do coisa, falei, digo, e aí? Senhor, foi na hora que eu dei o calcanhar, ele se embolou a perna, ele disse, tanto é que na sequência eu ainda consegui dar o passe. Eu digo, pois é, eu não vi. Ele disse, aí eu senti que estava embolado. Aí eu olhei para ele e digo, tu voltou a ser Cebolinha nesse jogo? Ele lamentou, eu disse, sim. Eu digo, o teu padrão de atuação estava o padrão normal. Eu digo, força, vamos embora, porque a gente está, assim como foi o BH, que em momentos importantes aí ele vai estar, assim como daqui a pouco outros atletas possam ter essa necessidade, vão retomar. Ainda bem que a gente não tem mais ninguém machucado, não é só o BH? Só o BH. E de ter com saúde também. Que não está mais, né? Já recuperou, né? Vamos ver a condição dele amanhã e sexta-feira para o jogo de sábado. Mas o que mais a gente sente é essa questão. O Cebola volta de uma lesão, faz uma sequência aí de 4 jogos, na intensidade que os jogos são disputados, né? E um em cima do outro é difícil, né? É difícil. Nosso calendário, enquanto não mudar o calendário do futebol brasileiro, vamos ter sempre, não só no Flamengo, todas as equipes perdendo os jogadores por esse tipo de lesão. É difícil. O Tite fala a gente treinar com a mesma intensidade, treinar com o mesmo padrão de jogo, mas às vezes é complicado. É recuperar, olhar o vídeo e fazer um treino com a intensidade e o volume lá embaixo. Diminuam os estaduais. Fica difícil. Dê mais espaço para os campeonatos. Por favor, diminuam os estaduais. Não é retirar porque eu vou criar, diminuam as datas. Dê uma abertura melhor. E outras tantas que vocês falam. Ouçam o que a imprensa repercute, que quem tem a responsabilidade do comando vai ter o bom senso. Boa noite, Tite. Boa noite, Kleber. Eu queria perguntar, vocês citaram agora a mudança do time de acordo com o adversário. E a gente vê uma mudança muito grande na zaga, né? Nos últimos jogos. No final de semana foi Léo Ortiz e Davi Luiz, hoje foi Fabrício Bruno e Léo Pereira. Queria saber se essa mudança é de acordo com as características do Palmeiras, visando essas características do adversário, ou se vocês consideram hoje uma zaga titular do Flamengo, mesmo com todos os zagueiros tendo uma qualidade absurda, que já foi citada por vocês antes também. Obrigada e parabéns pela vitória. Boa noite, é porque os 4 jogam muito. Sim, os 4 jogam muito. Não fala o quê? Jogam muito os 4. E você é repetitivo. Ontem eu vi o Iago jogando, também jogou muito. Na vitória 2-1 contra São Paulo. Iago jogou muito. E tem o Bahia na sequência. Não, foi qualidade técnica e a gente vai buscando recuperação, estímulo, o jogo, sequência. O River não precisa ter muita coisa, vai vir para cá, a direção que já... Aliás, a direção já tinha ido buscar, né, antes. Só nós damos um empurrãozinho quando a gente chegou assim, mas tem que vir o De La Cruz. Agora o Bruno vai trazer, vai dar ele tem duas. Ele e o presidente que estava ali, Marcos, não sei, estavam conversando lá sobre... É um importante retorno. Contratações aí também, cara. Importante o retorno do De La Cruz, que ficou fora do jogo passado, até para recuperar um pouco, né? Isso que a gente tem que fazer. Machucado, não tinha condição nem de ficar no banco no outro jogo. E aí hoje ninguém voltou. Poupou. A gente não poupa, a gente, como é que o Vinícius fala, a gente cuida, né? Nós cuidamos e recuperamos, né? E a questão do Pedro, o Pedro falou no outro jogo porque ele está fora de sábado. Senão ele não falaria, eu acho que ele ficou pensando, a gente está pensando no São Paulo agora, não vamos pensar no outro jogo. Não tem como pensar no próximo jogo do Palmeiras, sem pensar no jogo do Brasileiro. A última pergunta. Boa noite, Tite. Boa noite, Kleber. Aqui, Sidão Marinho da Litoral News. Parabéns pela grande vitória. A gente vê um Flamengo que vive um grande momento. Líder do Campeonato Brasileiro, teve essa vitória boa hoje contra o Palmeiras, está na Libertadores classificado. E a gente vê uma setinha da equipe apontando cada vez mais para cima. Vocês acreditam que esse momento, já a partir de agora, o mês de agosto, muito pesado, é o momento que a equipe tem que mostrar aquele melhor futebol e o Flamengo hoje, apontando essa setinha para cima, ajuda a equipe a ter esse melhor desenvolvimento? E se
esses resultados que o Flamengo vem somando, vem colhendo dentro do gramado, dá para colocar a equipe hoje aplicando talvez futebol mais competitivo, mais bem jogado do futebol brasileiro? Obrigado. Uma grande equipe, ela mantém um nível de atuação médio alto. Hoje vocês colocaram ninguém abaixo de 7, eu acho que vocês colocaram, né? Então ela teve de 7 a 9. Não, isso é uma grande equipe. E quando ela consegue repetir esse padrão, é uma grande equipe. Ela vai oscilar em alguns momentos, vai no Campeonato Brasileiro, vai oscilar. Sim, porque a exigência e a dificuldade ela é muito grande, mas você tem um parâmetro de atuação que ela te mantenha nesse nível. Nós falamos antes que ela é uma retomada, não é o pessoal que vem de fora, já entra para a retomada. É um processo. É assim.